Olha, pessoal, eu fico muito feliz, né, do convite do Daniel, muito feliz por estar aqui também. E, sem dúvida nenhuma, é algo diferente, né, que o Daniel está propondo para ele e para vocês. Você pode ter certeza disso. Meu nome é Euler Marcos Ribeiro, né, eu sou casado, tenho 4 filhos. Eu moro na cidade de Pontal do Araguaia. Sou empresário, a gente está no segmento de postos de combustíveis, nós temos a rede WD, inclusive temos aqui pertinho, em São Luís de Montes Belos. E hoje eu aluguei todos os postos, até mesmo porque eu acredito que é uma missão. É uma missão de Deus, é uma missão com o próspero, para que a gente possa ajudar as pessoas a evoluir mais como ser humano, como pessoa, e buscar mais paz interior, o conhecimento. Nós marcamos a reunião a partir das 14 horas. Nós estamos começando talvez às 15. Isso tem questão de tempo? Não, para nós não. Nós estamos disponível para isso. Nós estamos ajeitando para isso. Mas o tempo, na hora que a gente pensa no relógio, o Daniel estava uma correria, mas a esposa, por causa do tempo. Eles tinham muitos compromissos, muitas coisas a fazer. Mas eu falo a questão do tempo vivido, o tempo presente, o tempo sonhador. Porque, na verdade, eu estou fazendo teologia, depois de 46 anos de idade. Comecei teologia esse ano, e aí um amigo, você vai formar com 50 anos de idade? Você não acha que está um pouco velho para isso? Realmente, talvez eu estou velho para a mente dele, para a mente de uma pessoa que se sente velho. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou fazendo teologia com 46 e uma pessoa começa com 17, ele vai terminar com 21 e eu com 50. Mas se por acaso ele vinha a falecer com os 21 anos de idade, por um acidente, uma doença, uma fatalidade, eu vou continuar. E eu posso viver, talvez, mais 30 anos, até meus quase 80. Se a gente for analisar, olhar o Silvio Santos, né, com 90 anos, agora que vai se aposentar. Então depende de nós. E as metas e os projetos? Nós estamos aqui hoje, vocês fizeram uma reunião, vocês fazem análise da vida de vocês? Vocês imaginam como vai ser daqui a um ano? Vocês conseguem colocar na mente de vocês esse pensamento? Vocês conseguem imaginar quanto você dá daqui a 20 anos? Alguém já pensou nisso? Daqui 20 anos, como eu vou estar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas que pensam nisso e faz o planejamento, ele tem a chance muito grande de conseguir. E a gente vai falar um pouquinho disso. Então hoje, eu quero que vocês imaginem que vocês fizessem essa pergunta para vocês. Qual o futuro que eu gostaria de ter para mim? Aonde eu quero chegar? Qual que é meu objetivo? E a resposta está aí. Você pode ter o que você quiser na sua vida. Isso é fato. Só que às vezes a gente não acredita na gente. Mas para a gente conseguir, a gente tem que estar disposto a pagar o preço. E às vezes o preço não é muito barato. A gente pode escolher tudo, a gente é livre para tudo. Eu sou livre para falar para o meu patrão que estou doente e não ir trabalhar. Eu sou livre para casar. Eu sou livre para divorciar, mas tudo tem consequência. A gente é livre, mas tem as consequências. Então, aonde eu quero estar daqui a um ano? Que provavelmente nesse projeto de vocês de hoje de manhã foi citado nisso. Mas a gente, como ser humano, pessoa física, a gente também tem que pensar em nós, nossa vida do dia a dia, na nossa sociedade, a gente é dono, a gente é sócio majoritário da nossa vida. E eu coloquei aí 7 atitudes para fazer o futuro acontecer no dia a dia. Eu coloquei atitudes porque eu não quis colocar passos, eu não quis colocar tarefas, é mudanças, é atitudes, descansar, orar, meditar, porque depende da crença de vocês. E a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Porque se você seguir esses 7 passos, essas 7 atitudes, eu tenho certeza que a vida de vocês será melhor. Primeiro que, se a gente buscar o autoconhecimento, a gente entender
o que realmente é o autoconhecimento, a gente conhecer o nosso interior, as nossas limitações. E eu sou formado também em perfis comportamentais, que a gente tem, cada um tem o seu perfil. E às vezes a gente fica muito limitado, porque a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem decepção, a gente às vezes tem ousadia demais, às vezes eu sou muito técnico, muito organizado, às vezes eu sou desorganizado, mas para isso eu preciso ver aonde são as minhas falhas. Então, assim, as pessoas que... A gente tem até um projetinho lá que a gente faz, até o Daniel fez conosco, dá exatamente o que você é. Você responde algumas perguntas e o sistema molda quem você é, quem é a sua pessoa. Então, isso é muito importante a gente buscar esse autoconhecimento. Porque, às vezes, a gente está no lugar errado. Às vezes, a gente quer uma coisa errada. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Aos 21 anos de idade, eu sou técnico em contabilidade, trabalhava com contabilidade. E resolvi ir para os Estados Unidos. Larguei a caneta e peguei o martelo. Fui ser auxiliar de carpintaria nos Estados Unidos. Sem saber falar inglês, sem saber escrever, sem saber ler, sem saber comunicar. Então era muito sofrido. Eu saí aqui de 30 e poucos graus e cheguei lá no período 0 grau. Aí foi muito pesado os 3 primeiros meses, eu só pensava de vir embora. E um certo dia me bateu uma luz assim, mas se o Zé, o João, o Antônio consegue, por que eu não vou conseguir? Eu tenho que mudar isso comigo. E o que eu fiz? Eu tenho que aprender a gostar de carpintaria. E como que eu vou aprender a gostar de carpintaria? Aprendendo a fazer. E eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. Todos os domingos eu ia com o pessoal para que ele me ensinasse a fazer o acabamento, os detalhes. E com 11 meses eu já sabia fazer uma casa. Então, assim, isso foi dedicação, foi esforço, foi vontade. Só que a gente tem isso, né? No cérebro da gente, até as pessoas brincam que a gente tem um capetinha e um anjinho. O cérebro da gente, cientificamente falando, a gente tem 2 lados. E esses 2 lados é que domina a mente da gente. E no coach, no self-coach, onde eu fiz a formação no PSC, a gente fala self 1 e self 2. O lado direito e o lado esquerdo. Tem muitas pessoas que é mais self 2, tem muitas pessoas que é mais self 1, mas todo mundo tem os 2. Então tem pessoas que têm, né, é muito lógico, muito verbal, muito racional, muito cauteloso. E já tem outros que é mais criativo, é mais individualista, são pessoas mais ousadas. Então, assim, cada um tem um perfil. Mas tem um que é um do jeito e o outro do outro. Mas esse lado, self 1, é o que quer controlar e quer nos ajudar. Ele fala para a gente o seguinte, ele quer economizar energia, ele quer poupar cansaço e não quer que a gente decepciona. Então ele está sempre do lado da gente. Vou dar um exemplo. Qual que era a minha meta para 2021? Eu, na pandemia, eu engordei 20 quilos em 1 ano e 6 meses. E eu falei assim, em abril do ano passado, eu falei, eu vou emagrecer esses 20 quilos em 8 meses. E comecei, né, a fazer o projeto, mas eu só fui entrar na academia depois de 4 meses que eu tinha pensado em fazer isso. E resumindo, não consegui os 20, consegui 15. Mas isso é motivo de desanimar? Não, não é motivo de desanimar. Pelo contrário, eu fiz outra meta. Eu vou ganhar massa muscular, eu vou mudar de vida. Porque toda vida eu sou muito assim, porque eu sou mais self 2. Eu sou uma pessoa, no perfil comportamental, eu sou uma pessoa comunicadora. Eu não gosto muito de papel, eu não gosto muito de escrever, eu não gosto muito de ler. As reuniões que eu fazia era tudo meio era rápida, era momentânea. As pessoas que eu convocava para trabalhar comigo, eu sempre incentivava, ela vai, faz, você consegue, mas eu não dava um projeto, eu não dava alguma coisa, era muito verbal. Então, se eu não tiver foco, eu não consigo muito. Se eu estiver indo aqui para ali, alguém me chama, eu já não sei o que eu vou fazer mais ali. Esse é meu perfil. Então, a gente precisa evoluir as outras coisas. Então, eu tenho que ter foco.
Então, assim, muitas e muitas vezes eu vou baixar peso, eu quero emagrecer. Eu emagrecia porque eu estava me sentindo pesado, cansado, mas nunca pela saúde. E agora foi até um próprio incentivo daquele amigo que eu falei para vocês: você não vai formar muito velho? Então, se eu for formar muito velho, eu quero envelhecer com saúde. Então, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso mudar o meu foco, eu preciso mudar as minhas ideias. Então, eu preciso fazer um planejamento. E o planejamento, ele tem que ser detalhado. O planejamento tem que ser pensado. Na hora que eu falei para vocês no início do planejamento, onde vocês querem chegar, e realmente tem pessoas que não sabem o que quer da vida. O meu filho tem 20 anos. Ele nasceu nos Estados Unidos, aí veio embora, ficou aqui, aí não quer trabalhar, não quis trabalhar comigo, aí não quis estudar, aí resolveu ir para os Estados Unidos, morar lá, para trabalhar lá, ficou lá 8 meses, veio embora. E eu perguntei a ele: qual que é seu objetivo de vida? Aonde você quer estar daqui 5 anos? Qual que é sua meta? E ele não tem resposta. A maioria das pessoas sabe o que eu não quero. Eu não quero isso, eu não quero trabalhar ali, eu não quero morar em tal lugar, mas as pessoas não sabem o que realmente quer. Eu quero dinheiro. Mas para que você quer dinheiro? Ah, não, porque eu quero ter uma qualidade de vida. Mas qual o sentido dessa qualidade de vida? Eu quero comprar um carro. Ah, que carro você quer comprar? Ah, não sei. Então nós temos muito isso, nós não faz um planejamento mais melindroso, mais detalhado. Quando eu tinha meus 10 anos de idade, foi onde eu comecei a trabalhar. Porque naquela época podia trabalhar com 10 anos de idade. E eu fui trabalhar justamente no escritório de contabilidade, como office boy. Eu não sei se vocês lembram, mas pegava uma bicicletinha e juntar nota fiscal nas empresas, porque tudo era no manual. E eu trabalhava meio período. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E os meus amigos falaram assim: Willer, rapidinho você faz esse serviço, 3 horas da tarde, vamos jogar uma bola ali, depois você volta para lá. E eu falava assim para mim: gente, eu não posso fazer isso porque eu preciso aprender. Eu preciso do meu emprego. Isso com 10 anos de idade, porque eu sabia que meus pais não tinham condição de me ajudar. Então eu precisava daquele emprego. E eu vejo que a juventude hoje está diferente. Está com um pensamento diferente. A juventude, lógico, tudo tem exceção, mas eu tinha um sonho. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, então eu andava muito no sol, eu transpiro muito, desde muito novinho. E aí, mas eu sentava na cadeira de madeira, porque eu chegava lá, não tinha nada, eu ficava sentado na cadeira de madeira assim, e o pessoal fazendo a contabilidade, lançando nota, às vezes fazendo um LMC de um posto de gasolina, às vezes escriturando, arquivando, e eu chegava e falava: o que eu tenho que me fazer? Assim, não, então arquiva essas notas aqui, faz isso, lança isso aqui. E eu fui aprendendo. E aos meus 15 anos de idade, eu já tomava conta de 40 firmas. Era bar, mercearia, mas eu já tomava conta. E aí, eu já estava na cadeira de rodinha. Então, quer dizer, eu já tinha cumprido a minha primeira meta, o primeiro sonho, o primeiro desejo. Então, gente, para a gente fazer, porque muita gente não entende. O planejamento, o que é um planejamento? Você busca um objetivo. Vou dar um exemplo. O Daniel talvez quer aumentar o faturamento. Ele fatura 100 mil e quer passar para 1 milhão. Ele vai ter um projeto. Ele precisa fazer um planejamento para isso, detalhado, como vai ser. Mas dentro desse planejamento, dentro desse objetivo, ele precisa fazer as metas. E o que é as metas? As metas são coisas, talvez mensais. O que eu vou fazer mensalmente para faturar esse valor? Aonde os clientes, qual o tipo de clientes que eu preciso buscar? E ele precisa fazer um planejamento que todo mês ele vai aumentar praticamente 100 mil. Então ele precisa fazer um planejamento. Você quer comprar um carro. Chegou o final do ano, o ano que vem eu preciso comprar um carro. Qual o planejamento? Qual carro eu quero comprar? Qual o valor desse carro? Quanto que eu já tenho? Quanto que ele vai me custar? O que eu tenho que fazer a mais para me comprar? Ah, o meu salário está pouco. Eu posso fazer um extra? Então, assim, são esses detalhes que é um planejamento. E as metas é o dia a dia. Às vezes, você vai ter que deixar de
Talvez você vai ter que deixar de comer um sanduíche. Uma coisa que eu fiz muito na adolescência, eu saía, depois que eu comecei a trabalhar à noite, com 15 anos eu mudei de emprego. Eu deixei essa empresa e fui trabalhar para 3 fazendeiros, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. E isso me deu um up muito grande. Eu falei, agora eu vou comprar meu carro, agora eu vou fazer isso. Mas eu não tinha coragem nem de comprar roupa. Eu andava com as roupas tudo marcadas, às vezes, assim, de que boa, tanto ser lavada. E eu ficava ali, porque eu saía da escola, às vezes, 10 horas, 11 horas da noite, eu ia lá em casa, jantava e depois voltava para a rua, para não gastar o dinheiro. Porque eu tinha minhas metas, os meus objetivos. E às vezes as pessoas não preocupam com isso. Ficam comprando lanche, sanduíche todo dia. Sendo que talvez em casa você pode estar comendo isso. Então você precisa detalhar bem qual que é o seu objetivo. E aí vem os papéis. Porque os papéis são pensamentos diários, gente. Porque se você não fizer uma cobrança diária de você para você conseguir seus objetivos, você se esquece. Se você não colocar no papel, você não anotar, se você não olhar isso, pegar lá e falar, gente, eu preciso comprar meu carro no final do ano. Eu preciso economizar. Eu tenho que largar de uma balada, eu tenho que largar de uma festa, eu tenho que largar de fazer uma viagem, porque esse é o foco. Uma vez eu estava construindo a minha casa, e minha casa é uma casa bem grande, e a minha mulher chegou em mim e falou assim, ah não, fulano está viajando, ciclano está viajando, Beltrano foi viajar para fora do país, e nós só fica aqui. Eu falei, foi objetivo. Eles moram num apartamento, e você quis construir uma casa desse porte. Então qual que é a nossa meta? É terminar a casa. Não é fazer viagem, porque senão uma coisa vai extravar a outra. Nós temos nossas limitações. Então, nós precisamos de cumprir os nossos objetivos. Se eu começo a fazer regime, adianta eu fazer regime de uma semana? Não. Os quilinhos vão vir dobrado, talvez. Então, tem que ser constante. Você precisa mudar a alimentação, você precisa fazer exercício físico, senão você não consegue. Não adianta eu ajudar a outra pessoa, sendo que eu não consigo me ajudar primeiro. Eu vi uma vez numa televisão aquele cantor, eu acho que é Rio Negro Solimões, lá, acho que é o mais alto, acho que lá é o Rio Negro, né? Ele estava num programa de televisão e falou assim, aí mostrou a família dele lá, muito humilde, muito simples. Aí antes das pessoas que ele sabia que ia ter esse comentário, ele falou assim, olha, primeiro eu estou me estruturando, para depois ajudar a minha família. Porque, na verdade, se às vezes a gente começar a ajudar demais as pessoas, e eu tenho que pensar, não que a gente é egoísta, mas a gente tem que ser limitados para ajudar. Porque tem aquele ditado, né, popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Primeiro tem esse ditado, mas para a gente viver ele é difícil. A gente amar quem nos ama é fácil. A gente amar a pessoa que está longe também é fácil. Mas amar a pessoa que é diferente da gente é muito difícil. E aí é que vem as questões das metas e obrigações. Porque eu não quero que você só pense em 2022. Porque se você pensar só em 2022, o tempo fica curto. Eu quero que você pense em 2023, 2024, 2025. É difícil? É, mas não é impossível. E você vê, minha casa ela fica, quando eu fui comprar o terreno, era uma vielinha, não tinha asfalto, não tinha nada, e é uma chácara. É quase um alqueiro de chão, na beira do rio Araguaia. E aí, mas era um cerrado. Eu fui lá, olhei, e eu morava em Goiânia nessa época, não sabia, igual vocês, não sabia que existia Pontal do Araguaia, achei que era só Barra. E aí tudo deu certo, acabei comprando. E o dia que eu fui lá ver esse terreno, falei, eu vou fazer minha casa aqui. E eu mesmo risquei, eu mesmo desenhei. Então, Deus, nesse momento, você começa a viver isso, você começa a fazer mais planos, a ter mais coragem, a desenvolver mais. E aí vem esse passo que é importante, que é o terceiro, gente, o comprometimento. Nós desistimos. Você já ouviu falar em Thomas Edison, o inventor da lâmpada, do microfone? Thomas Edison foi uma pessoa que fez 2.100 e poucas patentes, patenteou coisas que ele fabricou, inclusive a bateria.
E ele fala que ele fez 25 mil coisas erradas, mas ele não assume que ele errou. Ele fala o seguinte: eu fiz 25 mil coisas que eu não devo fazer porque não dá certo. Ele aprende com o erro. Vou dar um exemplo. Se você for aqui, saiu aqui agora, se você não olhar para um lado ou outro da rua, você pode correr um risco de ter um acidente. Você vai pegar seus filhos, você vai ensinar seus filhos a atravessar a rua, mesmo você tendo medo. Mas você vai ensinar, porque se ele não aprender, a dificuldade é muito maior. Então, assim é conosco. A gente tem que ter um comprometimento de ensinar as pessoas, a gente tem que ter um comprometimento de fazer as coisas certas, e aí está. Algumas pessoas aparentam comprometimento quando exige o trabalho apenas com obrigação. Porém, o ideal é que o comprometimento e o engajamento seja cada vez mais espontâneo. Com o tempo, é algo que isso se torna nítido. É que disso que a gente fala na entrada. Eu venho para cá, para o meu trabalho, desanimado, triste. Era isso que estava acontecendo comigo nos Estados Unidos. Eu já não queria ir trabalhar. Porque a gente trabalhava, eu saía às 4 horas da manhã de casa, 2 horas de viagem, trabalhava o dia todo, chegava em casa quase meia-noite. Eu saí daqui, que morava com meus pais, e fui morar com 9 homens numa casa, de um banheiro só. Agora você vê, aí todo mundo querendo juntar dinheiro para vir para o Brasil. Então, só tinha arroz e frango. Se alguém quisesse comprar outra coisa, tinha que comprar uma geladeirinha e tudo. Então, essa é a dificuldade. Como que você vai fazer isso? E aí, então você começa a metas, você começa a ter o comprometimento. E foi aonde eu falei, eu preciso aprender para mim ganhar mais. Eu preciso aprender para mim viver minha vida. E a gente trabalhava com o meu patrão, que depois virou meu sócio, ele tinha uma van tão velha, que não funcionava ar quente, não funcionava nada. Às vezes nós tínhamos que ligar o compressor dentro lá para esquentar as mãos. De tão frio que estava. E o dia que eu montei a minha empresa, sozinho, eu fui lá e comprei uma van zero. Todo mundo falou, você é louco. Eu falei, gente, é melhor eu pagar uma parcela de uma coisa que eu sei que eu consigo pagar, mas eu dar qualidade para os meus funcionários e tranquilidade para mim. E a gente morava lá em Legal. Nós foi para lá pelo México. Nós foi clandestinamente. Na época de 94, 95, em São Luís, todo mundo fazia isso. O trabalho em equipe é muito importante. O que eu quero dizer para vocês é, às vezes a gente quer puxar o tapete um do outro. Às vezes as pessoas querem puxar o tapete da gente. Às vezes a gente acha que merece mais do que está ganhando, merece um salário melhor do que está ganhando. Às vezes a gente já vai para o trabalho irritado com as pessoas. E o trabalho em equipe faz uma diferença muito grande, desde o momento que você consegue desenvolver. Eu pensei até de fazer uma dinâmica aqui com vocês, que eu vim no caminho pensando. Mas aí eu vim direto e não comprei. Qual que era a dinâmica que eu pensei de fazer? Eu falei, olha, eu vou comprar uns papos de anjo e vou dar 7 para cada um. Porque eu gosto muito do 7, né? Foram 7 leis do passo, 7 leis da atitude, porque o 7 é um número completo. São 7 dias da semana, né, que são vários meses, vários anos. São 7 cores do arco-íris, são 7 dons do paraíso, são 7 estações, são 7 belezas do paraíso, né? São as 7, como diz, são a conta de mentiroso, né? 7 é o conto de mentiroso. 7 pecados capitais. Então, assim, o 7 é porque ele abrange tudo, né?